A partir de agora, está entrando no ar mais uma edição do programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Olá, muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez entrando em sua casa com o programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Hoje um pouco gripado, mas para a glória de Deus está tudo bem. Eu espero que você, nesse início de programa, possa compartilhar o que você já está vendo para que mais pessoas acessem e tenham acesso ao programa Conexão Cristã pelo Bragança Live, o Facebook, e você pode compartilhar com seus irmãos e amigos. Bem, hoje nós vamos continuar com o tema sobre salvação. No primeiro programa nós falamos da importância da salvação, o que significa salvação, por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, por que teve que derramar seu sangue. Tudo isso nós falamos no programa número 1. Hoje o programa número 2, e estamos recebendo aqui com muita alegria o presbítero Gabriel Elias. Gabriel Elias é presbítero ali na sede, também copastor da igreja, e eu já vou abrir o espaço para ele fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui. Quero desde já pedir que vocês compartilhem o programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Compartilhe com os amigos aí, interaja conosco, mande perguntas. Nós estamos aqui à disposição de vocês para tratar do tema salvação. E para mim é um prazer estar aqui esta noite. Quero já mandar um abraço aí para todos os jovens. Quero ver vocês aí no Zap. Quem tem meu número pode mandar aqui perguntas no meu Zap também. Compartilhe conosco. Fique conosco aí, meia hora de palavra de edificação para a sua vida. Pois é, nós queremos também agradecer a Deus pela vida do Leandro, que está aqui conosco nos bastidores aqui, nos auxiliando, e também pelo Bruno, que é o responsável aqui pelo Bragança Live, e que você possa compartilhar. Esse é o objetivo do programa, que ele possa chegar no maior número de pessoas para que possam compreender. E hoje nós vamos estar encerrando o assunto, que é muito extenso, sobre salvação, e eu quero ler um texto que está na carta de Paulo a Tito, capítulo número 2, que diz assim, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu já quero iniciar perguntando para o presbítero Gabriel. O texto diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, Gabriel, a todos os homens. O que você tem a dizer disso? Esse é um texto de extrema importância, porque ele nos revela uma verdade, um princípio bíblico que contém-se em toda a Bíblia. A Bíblia tem como tema principal a salvação. E o texto que o nosso pastor leu deixa muito claro que essa salvação não é exclusivista para alguns. A salvação é para todos. Afinal, Cristo se manifestou para salvar todos. Isso, inclusive, é um dos nossos pontos de fé da Assembleia de Deus, que cremos que a salvação é para todos e não somente para os eleitos, como creem algumas outras denominações. Nossa fé, nossa confissão de fé, melhor dizendo, crê que Cristo se manifestou e a sua manifestação, a sua graça abrange a todos, rico, pobre, negro, branco, qualquer tipo, qualquer pessoa de qualquer classe social pode, através do arrependimento, da fé, alcançar a salvação em Cristo Jesus. E você pode estar perguntando aí, essa salvação, o que inclui? O que quer? Ser salvo do quê? Ser salvo do quê? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, conforme o Gabriel já disse, evangelho é anunciar boas novas. Evangelho é trazer a salvação. Então, tudo que vem a reboque disso não é o principal. O principal
o objetivo principal do Evangelho é a salvação da alma. E essa salvação inclui o sacrifício de Jesus Cristo, como nós vimos no primeiro programa. Mas eu pergunto, Gabriel, o que a pessoa tem que fazer nesse caso para ele ser salvo? Essa é uma pergunta que acredito que a maioria já pensou, já raciocinou, já refletiu a respeito disso. É uma pergunta que todo ser humano, em algum dado momento da vida, vai se perguntar. A princípio parece algo muito complexo, o que nós precisamos fazer para ser salvo. E a resposta é que, basicamente, você não precisa fazer nada. Afinal, Cristo já fez tudo. Morreu na cruz por nós, uma morte substitutiva, aquilo que nós deveríamos, que estava preparado para nós, que era a morte, fruto do pecado. Cristo morreu por nós, a sua justiça agora nos alcança, o nosso pecado ele nos levou, todo esse processo já foi feito. A única coisa que você precisa fazer, você que está me ouvindo talvez pensou nisso, o que eu preciso fazer para ser salvo, Cristo já fez. Você só precisa aceitar. Não tem nenhum esforço humano nisso, é tudo fruto da graça, de um favor imerecido. Você só aceita. Não tem sacrifício, não precisa fazer sacrifício. Não há sacrifício, exatamente. Porque isso já foi feito por Jesus. Já foi feito, é um dos pontos da fé protestante nossa. Não precisa de sacrifício, não precisa caminhar milhas, não precisa fazer nada. Já foi tudo pago na cruz. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, ou não vem de vós, como diz o texto, é dom de Deus. Então nós estamos aqui anunciando o Evangelho para que você tenha conhecimento de salvação, para que você seja salvo, para que você possa ser liberto. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz também, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu queria saber, Gabriel, quem é o autor da salvação e por quem é que as pessoas são salvas? Quem é o mediador entre Deus e nós para que nós possamos ser salvos? O plano da salvação em si é fruto do próprio Deus. A ideia da salvação, o plano salvífico é fruto do próprio Deus. Deus planejou salvar o homem, até porque pela sua presciência de saber o que aconteceria, de saber do pecado, da queda, Deus na sua presciência planejou salvar o homem e o fez por meio de Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra maneira. Só existe um caminho, e é o caminho que o próprio Deus assim o quis. Jesus Cristo, seu único Filho, que deu a vida por nós. Então, para você que está me ouvindo aí, talvez pense, mas tem tantos caminhos, me parecem, tantas formas e jeitos, sendo que a Bíblia resume a uma única coisa. Jesus Cristo é o único caminho que te leva a Deus. Ele mesmo declarou essa verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, você precisa de Jesus. É essencial Jesus na sua vida. Eu quero também mandar um alô para os nossos irmãos que estão conosco, já conectados aí. Sérgio Montalvão. Ô Sérgio, um abraço, hein? Você tá devendo uma visita aqui em Bragança Paulista, hein, Sérgio? Sérgio Montalvão é lá de Araçatuba, região de Araçatuba, que Deus abençoe. Elisângela Nascimento, Messias Ribeiro, José Caetano, Maiara Alessandra, todos vocês que estão assistindo ao programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Nós estamos falando de salvação, Gabriel, e para falar de salvação nós temos que falar de pecado, né? Sim. Porque você que me ouve, a ira de Deus está sobre todo pecado, todo ser humano que peca, que desde Adão, quando aconteceu o primeiro pecado, e nós falamos isso no primeiro programa, a ira de Deus se estabeleceu sobre o pecador, sobre o pecado. E tem uma maneira de você escapar da ira de Deus. E esse escape da ira de Deus é você deixar com que Jesus se torne Senhor da sua vida.
Não é isso, Gabriel? Exatamente. O próprio apóstolo Paulo deixa claro e resume em uma das suas cartas que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, toda a humanidade estava condenada e sob a ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E o maior problema de toda a humanidade é justamente o pecado. É da onde provém todas as outras consequências que você pode estar imaginando aí. Então, toda a humanidade estava sob a ira de Deus. Isso é algo que a Bíblia deixa muito claro e muito enfático, de que a ira de Deus está direcionada para o pecador. Mas também o próprio Jesus, que veio por intermédio do próprio Deus, que é o Filho de Deus, ele veio para nos tirar desta ira, exatamente, porque ele veio para a obra da salvação, para propiciação. Talvez você está ouvindo essa palavra pela primeira vez. Propiciação é exatamente aplacar a ira e tornar Deus benevolente para conosco. Então a salvação é quando Jesus morre em nosso lugar, a sua propiciação torna Deus, que ora está virado, benevolente para conosco. Tudo isso fruto da graça, favor imerecido. Ninguém merece, mas ele fez por mim, fez por você, e só falta você que está me ouvindo aí, se você não é cristão, levantar sua mão e aceitá-lo como Salvador. Então, você está vendo aí que a salvação, ela é um ato da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E eu, como ser humano, a única coisa que eu preciso fazer é aceitar esse sacrifício de Cristo. No momento que eu aceito o sacrifício de Cristo, eu começo a entender que sou pecador. A verdade, queridos, é que todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem pecou. Então eu preciso sair desse jugo do pecado. E a única forma é aceitar Jesus. Então o evangelho que nós pregamos, que é o evangelho genuíno, é o evangelho do arrependimento do pecado, o evangelho da salvação. Aí onde nós vamos responder a pergunta que é salvar do quê? E você pode estar perguntando, mas como salva? Salvo do quê? Salvo para quê? Então Jesus Cristo diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como se dá isso? Essa é uma questão de extrema importância. Porque quando nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos do poder do pecado. O apóstolo Paulo faz uma analogia, e é muito interessante, de que o pecado, ele é como um senhor, e um senhor cruel e que domina as nossas vidas. Você pode até pensar que tem uma certa liberdade, mas assim como um senhor que trabalha com seus súditos, ora ele parece que dá uma liberdade, mas na verdade esse senhor é cruel. E você não faz a sua vontade quando está dominado por esse senhor chamado pecado. Esse senhor vai impor, exatamente isso, impor a sua vontade e o seu querer. E custe o que custar, você vai acabar fazendo a vontade desse senhor. Por isso é que você vê que você pode lutar, às vezes, com vícios, com práticas e tentar de todas as formas e todas as maneiras vencer, mas você sempre acaba voltando e caindo no mesmo erro, porque o Senhor, pecado, sempre vai te obrigar. Quando nós somos salvos exatamente do poder deste Senhor chamado pecado. Cristo nos liberta. Logo, a salvação nos torna livres. Nós somos livres. E livres em Cristo, Cristo não é um Senhor cruel, porque nós somos servos por voluntariedade. Nós estamos embaixo do senhorio de Cristo porque nós assim quisemos, porque Ele nos deixa livre. Você precisa dessa liberdade que só Jesus pode dar. Um abraço para o Nelson Trajano. Nelson, um abraço para você, Nelson. Maravilha. Elaine Montalvão, Lucas Nascimento, abraço, Lucas. Olha o Coral Tiroche. Adilson, se é você, dá um ok aí, manda um abraço. Luiz Sérgio também, um abraço, maravilha. Meus queridos, eu no começo nem falei a respeito, mas você que está nos ouvindo aí, se você compartilhar o programa, você vai participar de um sorteio.
nós vamos estar sorteando um brinde. Depois, no final do programa, nós vamos estar levantando pelo próprio Face quantas pessoas compartilharam e fazendo um sorteio digital pelo próprio Facebook. Então, nós vamos estar fazendo um sorteio e você pode ganhar aí, desde que você compartilhe o programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Então, como eu disse, Jesus relata aqui a Bíblia que Jesus disse o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E a pergunta que você pode estar perguntando é: por que eu preciso aceitar Jesus? Ser salvo do quê? Se você observar o texto está dizendo o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O que seria essa condenação, Gabriel? Essa condenação é uma condenação eterna. A pior condenação que um ser humano pode ter é ficar longe de Jesus Cristo. Essa é a pior condenação de todas. Porque o inferno é o inferno. O inferno é o inferno porque não tem a presença de Deus. Não há coisa pior para o ser humano do que ficar longe da comunhão de Cristo. Sem essa comunhão é uma morte praticamente. Então, essa condenação é o juízo final, quando haverá condenação de todos que não aceitaram a Cristo, e aí haverá uma separação de Cristo, de Deus, daqueles que não o aceitaram. Então, a pior condenação que o ser humano pode ter é não ter comunhão com Deus. Essa é a pior de todas. E o inferno só é o inferno porque lá Deus não está. E o céu só é o céu porque lá Jesus Cristo está. Porque se estivéssemos no céu e Jesus Cristo não tivesse, também não seria céu. Lá só é céu pela presença dele. Então, esse ser condenado é exatamente essa separação. Nunca mais haverá comunhão. Enquanto os outros que aceitaram a Cristo teremos comunhão eterna com Ele. Então veja bem, se você for raciocinar, ninguém quer viver numa prisão eterna. Ninguém quer viver numa prisão. E o próprio Jesus diz: quem não crê será condenado. Então, você pode estar pensando que, mas como isso se dá? Isso se dá com a morte. Isso se dá exatamente no momento da morte. A morte significa separação. Para você garantir sua salvação, você tem que aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Se você não aceitar Jesus como Salvador da sua vida, não tem como você participar desse processo de salvação, vida eterna. Então, nós costumamos dizer que haverá vida eterna com Jesus no céu e perdição eterna. Então, observe bem, a salvação, ela começa a ser operada aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, ouvindo. Muita gente ouve o Evangelho e não crê. Muita gente lê a Bíblia e não crê. Então Jesus é claro, é enfático dizer: quem crê e for batizado será salvo. Então, entenda isso. No momento da morte é que se dá isso. Se você for ver, Gabriel, na cruz do Calvário, aqueles dois ladrões, ele chega para um deles e diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que você pode dizer a respeito disso? Você tem livre-arbítrio, que é outro ponto da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós cremos que o livre-arbítrio é um dom de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio para você decidir se você crê ou se você não crê. Nós não cremos numa predestinação fatalista, de forma que Deus já te predestinou para a salvação ou te predestinou para a perdição. Não, nós cremos num livre-arbítrio. E você que está me ouvindo hoje, nessa noite, você tem esse livre-arbítrio. E você está ouvindo essa palavra não é por acaso, você está ouvindo essa palavra por uma providência divina. E cabe a você exercer este dom livre de você crer ou não crer. Só que depois que você exerce a liberdade dada por Deus de crer ou não crer, você tem que assumir as consequências. E as consequências de não crer já não cabe a você recuar. Aquele que não crer, o texto é claro, será condenado.
enquanto aqueles que creem gozarão eternamente da comunhão com Cristo Jesus. Então, você tem a oportunidade hoje de crer nessa obra salvífica, nessa obra redentora, nessa obra de Deus através de Jesus Cristo para a nossa salvação. Exerça bem este dom, que é a liberdade que você tem de crer. A perdição eterna, queridos, muita gente diz que quando a pessoa morre, o espírito fica vagando por aí. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós não cremos nisso. Quando Jesus falou com aquele ladrão, ele falou: eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia. Então, para o outro ladrão, não foi falado nada disso. A salvação é livrar você do jugo do pecado, é livrar você da morte, a morte eterna, que é a perdição eterna. Quem é que gostaria em sã consciência de viver preso o resto da vida, a eternidade toda, em cadeias, preso? Ninguém gostaria. Mas em contrapartida, a salvação é exatamente salvar você da segunda morte, da morte eterna, conforme já foi dito aqui, de se separar de Deus para sempre. Então, preste bem atenção. Não tenha dúvida. Se você não tem certeza, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver. Evangelho é salvação de alma. Evangelho é para você ser salvo. É isso que nós pregamos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus deseja, Gabriel, que todos cheguem ao arrependimento, que todo homem se salve. Então a graça de Deus é para alcançar todos, mas nem todos creem. Amém? Queremos dizer também, tá aqui, mandar um alô para a Gisele Xavier, o Tiago e a Tati, a Cláudia Aparecida, Carolina Silva e Daniel Veloso. Carolina Silva é a Carolzinha? Se for, manda um ok aí. A esposa do Daniel. Maravilha, que Deus abençoe vocês. Vão compartilhando aí, que está uma benção. Já é 8h23. O programa passa muito rápido, muito rápido. E conforme o nosso pastor estava dizendo aqui, e eu quero só complementar o que ele estava dizendo, é que nós cremos piamente nessa verdade bíblica de que a salvação é a coisa mais importante que você pode alcançar. Não existe nada nesse mundo mais importante do que a salvação. Nós estamos vivendo uma época aí que você tem visto um outro tipo de evangelho sendo pregado aí, que você pode ter, que você deve conquistar, que você deve determinar, decretar, e deve ser rico, e tem que buscar riqueza, isso e aquilo. É porque isso que o Gabriel está falando é outro evangelho. É um contraste com o evangelho que nós pregamos. Tem uma tal da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Onde se prega que você não pode ficar doente, onde se prega o que você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, tem que ser financeiramente bem abastado. Mas aí, Gabriel, há um contraste com o que Jesus diz: sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, você que ouve, quem não gostaria de ter uma vida boa aqui? Muita gente vai para a igreja à procura de coisas somente nessa terra, à procura de bens materiais, de casa, de emprego. Pastor, está errado? Não, mas não é o foco. O foco é a salvação da alma. Exatamente, tudo isso é secundário, não é o principal. O principal é a salvação. Até porque os textos bíblicos são fartos em dizer que nós estamos aqui de passagem. E como nosso pastor pregou esses dias lá na nossa igreja, quem está de passagem no lugar não faz morada, não se estabelece, não desfaz as malas. Se você está no ônibus só de passagem, nós não chegamos ainda no nosso destino final. Então, se serve de alerta para você que já é cristão, cuidado com esse tipo de evangelho que diz que se você ficar doente, não pode estar em pecado, que se você não tiver um bom carro, uma boa casa, uma boa condição financeira, alguma coisa está errada na sua vida.
Nós temos textos bíblicos fartos de homens de Deus que não tiveram nada disso e não deixaram de ser homens de Deus, não deixaram de ser usados por Deus, não deixaram de cumprir a missão que Deus assim estabeleceu. Então esse evangelho aí é um evangelho que não tem um respaldo bíblico, o evangelho da prosperidade, mas nós estamos aqui dizendo para você que o evangelho bíblico é o evangelho da salvação. Deixa eu mandar um abraço para o Mateus, é o Mateuzinho? Um abraço, Mateus. Um abraço para Simone, para Arlete Pinheiro. Arlete lá de Mirandópolis. Arlete, ô Arlete, um abraço para você, Arlete. Um abraço para o Davi do Glória, ô Glória. Que maravilha, hein, Davi? Um abraço para você e toda a sua família aí. Que bênção. Meus queridos, nós já estamos caminhando para o final, é muito rápido, mas a ideia é essa mesmo, para não cansar você aí, para não tomar muito seu tempo, mas que você ouça qual é o objetivo do Evangelho. O Evangelho é salvação de alma. Por isso que nós escolhemos esse tema como primeiro tema, né? Salvação de alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez aí você vê duas palavras, perecer e vida eterna. Então, comece a entender isso. Se você aceitar Jesus, você não vai perecer. Se você não aceitar Jesus, você está concorrendo para a perdição eterna. E isso não é Deus que determina. A Bíblia diz, a salvação veio a todos os homens, foi o texto que nós lemos em Tito. É o teu livre-arbítrio que vai determinar isso. Você acredita? Então, se você acredita, entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. E a reboque de entregar a sua vida para Jesus, Gabriel, vem muita coisa boa. Eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Eu sei o que era a minha vida antes e sei o que é hoje. Então, quando você aceita Jesus, não é só a salvação que é o mais importante, que a gente corre atrás, mas até aqui nessa terra, Deus vai te abençoar. Não é dizer que você, como já dissemos antes, vai ficar rico, não. Muitos acham que um pastor, para ter sucesso no seu ministério, ele tem que ter carrão, morar em casona. Isso está errado. Vamos ver a história de Paulo, vamos ver a história do nosso patriarca, Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando eles vieram aqui ao Brasil, fundaram a Assembleia de Deus em 1911, e o que eles fizeram? Então, nenhum deles ficou rico, mas a graça de Deus os alcançou e o Evangelho foi pregado. Então, comece a imaginar o seguinte: quando você fechar os olhos aqui, você tem certeza de salvação? Você tem certeza que você está garantida a sua salvação? Então, o programa hoje é salvação. Hoje, você tem a oportunidade, você que me ouve, tem a oportunidade de procurar a Jesus Cristo, de entregar sua vida a Jesus e poder ser salvo. Eu queria abrir um parênteses mais também para avisar mais uma vez. Se você deseja ser sorteado, você precisa compartilhar. Compartilhe, é só isso. Fica registrado o seu compartilhamento. Nós vamos levantar todos que compartilharam o programa e vamos sortear eletronicamente, digitalmente, e o número que der lá, o número que corresponder à pessoa que vai estar lá. Então é uma maneira de você conseguir esse brinde que vai ser sorteado aí. É uma maneira também de você divulgar o programa. Um abraço aí para Alex Pinheiro, Ana Paula, e a partir do próximo programa nós já vamos trazer aqui quem foi sorteado hoje, porque já vai ter um sorteio hoje. Aí no próximo programa nós vamos avisar quem foi sorteado. Se você mora em outro estado, em outra cidade, a não ser em Bragança, nós vamos procurar levar. Você vai passar o endereço e nós mandamos pelo correio um brinde muito bom para você. Gabriel. Quero agradecer a todos aí. Um abraço, foi um prazer participar do programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Passa muito rápido, mas toda terça-feira, aqui das 8 às 8h30,
Nós contamos com a sua colaboração, você compartilhando, curtindo aí. Quero deixar uma mensagem para todos, que Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Um forte abraço aí para todo mundo, fique na paz do Senhor Jesus, amém? E ainda mais a respeito de salvação, já estamos encerrando para que você possa ter ideia do que é isso. No final do programa nós vamos deixar uma frase que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então comece a imaginar nisso, comece a pensar nisso. Você corre atrás de tantas coisas, mas do mais importante muitas vezes você não está correndo atrás. Você conhece tantas pessoas, mas não conhece a Jesus Cristo. Você lê tantos livros, mas nunca leu a Bíblia. Eu quero encerrar com uma ilustração de um pescador. Ele estava lá na beira do rio e de repente chegou um cientista, um homem muito estudado, muito famoso, e chegou para aquele pescador humilde e falou para ele assim: olha, eu preciso atravessar o rio. E o pescador humilde ali foi e falou: olha, tem uma canoa aqui, vão. E o homem, ao entrar na canoa, o cientista, começou a esnobar, começou a se engrandecer perante aquele pequeno pescador, humilde pescador. E ele dizia para o pescador: você conhece sobre física quântica? O pescador falou: nunca vi falar disso. Você conhece o movimento da terra, rotação? E o pescador falou: não conheço nada disso. E ele foi, e conforme a canoa ia sendo conduzida pelo pescador, ele ia fazendo perguntas e mais perguntas, e o pescador não respondeu nenhuma delas, porque não sabia nada. E eles não se deram conta que o tempo fechou e começou a chover, e juntamente com a chuva veio a tempestade, e as ondas começaram a ficar cada vez mais altas, e o barco começou a balançar, o vento começou a balançar o barco, e o pescador fez uma pergunta para aquele homem. O pescador olhou para ele e falou assim: o senhor sabe nadar? Ele falou: não sei. O pescador falou para ele: olha, o barco vai afundar, e se o senhor não sabe nadar, eu estou indo embora, porque esse barco vai afundar. E o pescador, acabando de dizer isso, o barco rodou, eles tombaram, e o pescador simplesmente saiu nadando, e aquele homem veio a morrer. Qual que é a moral da história? Você sabe tantas coisas, você conhece tantas coisas, mas será que você conhece o mais importante? Aquele homem era estudioso, aquele homem conhecia muito, era muito famoso, conhecia tanta coisa, mas aquele homem não conhecia o que era mais importante. Aquele homem não sabia uma coisa básica, simples. Aquele homem não sabia nadar, e por isso ele morreu. Então pare para pensar nisso. Estamos aqui para que você possa pensar. Você não é só esse corpo que está aí. Nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. E morte significa separação. Quando morre-se, sai o espírito do corpo. E eu pergunto para você: você está preparado para enfrentar a eternidade? A eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo? Ele morreu, ele passou por esse processo para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ter vida eterna. Então, meu amigo, meu irmão, você que está aí, comece a meditar, comece a pensar nisso. Eu sempre digo para a igreja: não existe nada mais importante que a salvação da nossa alma. E ainda tem muita gente conectando aí conosco. Tem o Fábio Nascimento, Thaís Cristina, Isaías Vilani, o Daniel Andrade do Sax. Qualquer dia desse você tem que estar aqui, Daniel. Um abraço para você. André Luiz, é o pastor André Luiz, de Pernambuco. Se for, dá um ok aí pra gente. Leonel, um abraço para você, Leonel. Marília Vitória, meus irmãos, que bênção, que maravilha. Passa muito rápido, mas esse programa vai ficar gravado depois aí. Você pode compartilhar com seus familiares, compartilhar com seus amigos,
Compartilhe aí para que a palavra de Deus seja divulgada. Meus irmãos, nós sempre terminamos fazendo uma oração. E essa oração é para que o Espírito de Deus possa falar no teu coração. Nós não estamos aqui com outro objetivo a não ser transmitir a palavra de Deus. Não estamos aqui para nos apresentar, não. Não estamos aqui para apresentar outra coisa a não ser o Evangelho. E quando apresentamos o Evangelho, apresentamos o Senhor Jesus. E Ele pode sim, Ele pode te abençoar, Ele quer te abençoar. E eu quero nessa hora orar por você. Mas não só orar por você, eu quero orar com você, para que você possa também clamar ao Pai, pedindo o que você necessita. Se você puder, aí onde você está, curva a sua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus, por nos conceder a oportunidade do segundo programa. A tua palavra possa alcançar vidas, os teus filhos possam ser, Pai, regenerados, Pai. Teus filhos possam ser restaurados. Pai, que a tua palavra alcance a vida daqueles que precisam ser salvos, porque todos aqueles que ouviram, que ainda não conhecem a Ti, sejam salvos, Pai. Pai, entra nesse lar, entra nessa casa, que muitas vezes o inimigo está destruindo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, entra com providência e que haja salvação, que haja libertação, que haja cura para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim nós estamos encerrando este programa. E não esqueça, toda terça, às 20 horas, se eu não estiver aqui, vai estar o Gabriel, sempre em dupla aqui, não para debater, mas para conversar a respeito de temas que nós traremos para vocês. Que Deus abençoe a todos e estamos terminando esse programa em nome de Jesus.